Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Autoação 14, começando 2023, como a gente terminou 2022. Vocês estão vendo, as entrevistadas são as mesmas, mas, meu Deus, que tanto de assunto é esse que tem, mas tem muito assunto, e um que é muito relevante, principalmente para início de ano. Você que está aí do outro lado, que às vezes nem gosta de política, mas age como político, faz imensas promessas de que eu vou emagrecer, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu consigo dominar minha mente, eu sou uma pessoa que tem controle. Olha, será que tem mesmo? A gente vai descobrir isso a partir de agora. Você é bem-vinda aqui ao ano de 2023 no programa Autoação 14. Para quem não viu a entrevista passada, a gente falou sobre TDAH, enfim, as nossas entrevistadas de hoje. Joelma Rodrigues, que é nutricionista, seja bem-vinda aqui. Obrigada aí novamente pelo convite, né? Vamos estar falando aqui de alimentação, emagrecimento, porque é tão difícil a gente cumprir as promessas do início de ano, né, Raide? E a Raide vai tentar desvendar isso pra gente, né? A Raide tem que dar uma solução. Não, como se diz, eu sou a muleta, né? Eu sou a muleta que vai encaminhar, como se diz, e que vai andar juntamente com a Joelma, né? Porque nada mais do que você tá com uma mente saudável para fazer os recursos corretos de um bom emagrecimento. Tá certo. Bom, apresentando a Joelma e a Raide, a gente começa a entrevista e vamos fazer aquele bate-bola, né? E às vezes as perguntas são comuns, vocês fiquem à vontade também. Eu já até dei um spoiler aqui, porque eu falei que geralmente no início de um ano novo as pessoas costumam fazer promessas, atividade física, viajar geralmente não falta, né? Para ver essa viagem, pega e viagem. Tem um dia sobrando de viagem, né? Mas a atividade física fica para trás, cuidar mais da saúde e a mais prometida, emagrecer. Porque grande parte das pessoas não consegue cumprir essa promessa. Vamos lá. Então, dentro das promessas que a gente tem... O que você prometeu? Não prometi nada. Nada. Eu continuo a mesma rotina minha. Não, eu fiz a promessa, mas não tem a ver com alimentação, mas eu acho que talvez influa, né? De tentar me estressar menos com o dia a dia. Porque às vezes a comida também é motivo de estresse. Né? Já é motivo de estresse, você falou certinho. Então a gente já começa aqui a falar por que é tão difícil a gente cumprir, chegar no final do ano. Eu consegui cumprir com essa minha promessa que eu fiz. Só abrindo parênteses, a gente está fazendo a gravação dia 5. Eu já quebrei a promessa, eu já estressei tanto que eu não sei o que eu prometi. Vai lá. Então, no começo de ano, a gente tem sempre esse costume, né, de ter pensamentos positivos. Não é nem questão de promessa, é mesmo a questão de mudança. Muda-se o ano, eu quero mudar minhas atitudes, mudar meus pensamentos, né, enfim, e aí o emagrecimento ele entra nisso. A gente está vivendo aí uma pandemia mundial de obesidade, isso é um fato, já vem muitos anos. E com a pandemia, isso se agravou de tal maneira que hoje a gente tem um problema muito sério de saúde pública. Porque a obesidade, ela não é só um fator estético, né? A obesidade, ela é uma doença. Então, ela já foi caracterizada pela Organização Mundial de Saúde de fato como uma doença. E ela, sendo uma doença, precisa de tratamento, tá? E é uma doença que leva a outras doenças, então a outras comorbidades, então diabetes, a hipertensão, doenças cardiovasculares, doenças musculoesqueléticas, então desgaste de articulações, enfim, né? E por que é tão difícil eu chegar no final do ano, né? Venci, eu consegui, né? Porque tem diversas situações. A obesidade ela é multifatorial. Não é simplesmente a questão da ingesta calórica, né? A ingesta calórica ela é um ponto muito principal, né? Ela é um dos pontos principais, mas a questão da ansiedade, você, né, que já quebrou sua promessa, entendeu? Do estresse, da ansiedade, dos fatores emocionais por trás dos gatilhos, que a Raide vai estar falando daqui a pouco, né? Da falta da prática de atividade física. Então, quando eu penso em fazer um emagrecimento saudável, a gente precisa sempre ressaltar essa situação, emagrecimento saudável, eu preciso pensar como um todo. É só eu simplesmente fechar a boca e correr para a academia? Não. Será que isso vai resolver? Será que eu não preciso de uma terapia? Será que realmente eu não preciso de um suporte médico? Né? Porque quando eu trato de uma doença, toda doença, ela precisa de acompanhamento multiprofissional. Sim. E as pessoas negligenciam muito a questão da obesidade.
As pessoas levam muito na É falta de brincadeira. vergonha. É falta de vergonha, né? Você é fraco, preguiça, entendeu? Você não né? tem uma organização. Isso, você procrastinação. você procrastina, você é desorganizado, não consegue fazer um planejamento correto, né? Isso. Ou seja, o gordo é tudo de ruim, né? O gordo é tudo de ruim, entendeu? Então, assim, são inúmeros fatores. E é muito difícil. Se você não tem um suporte, a gente tem muita coisa na internet. A internet, ela é muito útil, mas a internet, ela serve aí de uma coisa um caminho perigoso. Um caminho muito perigoso para determinadas situações. Uma delas é a questão da obesidade. Então, a gente viu essa semana, né, a autorização da Anvisa para um determinado medicamento, que eu não vou falar aqui o nome da marca, né, mas o princípio ativo é a semaglutida, que já é usada para o tratamento do diabetes. Sim. Do diabetes. Mas na prática clínica, a gente já via isso há muito tempo, né, sendo usado para via de emagrecimento. E aí as pessoas já compraram, gente, já tem na internet a ideia de que chegou a injeção do emagrecimento. A pílula mágica, né? Como se diz, A injeção do milagre, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a internet é um caminho muito perigoso. Emagrecimento saudável, ele depende de profissionais que saibam o que estão fazendo, né? Procure, quer emagrecimento saudável, procure um profissional, entendeu? Para que você realmente, no final do ano, consiga chegar aí com seus 10 quilos a menos, 20 quilos a menos, e não pensar que eu começo agora e em março eu tô bem, né? Eu já emagreci. Não, é um processo, né? É um tratamento longo, é um processo que demanda cuidado, demanda acompanhamento, demanda muito foco e demanda aí, né, um controle emocional que a Heidi vai estar dando esse suporte. Assim, boas entrevistas é bom que uma entrevista a outra, né? Então, já passou a pergunta para a Heidi, por que esse emocional influencia tanto? É a questão assim que eu falo, Guilherme, né? A questão do emagrecimento, o que a gente pode ver? Para ter uma vida saudável, a questão da reeducação, a reeducação alimentar conjuntamente com a reeducação mental. Por quê? Você vai fazer, igualzinho a gente fala, o que a terapia vai auxiliar? A terapia auxilia na questão do indivíduo mudar pensamentos, comportamentos, né, atitudes, ver, por exemplo, a senhora está falando tanto de gatilhos, né? Existe a diferença, nós temos gatilhos emocionais e gatilhos mentais. Gatilhos emocionais, situações ruins, vivências ruins. Gatilhos mentais, gatilho mental é a persuasão, coisas boas que você consegue colocar na sua realidade. Então, na questão do emagrecimento, é bom fazer acompanhamento, por quê? Porque você pode fazer uma planilha. Você pode mudar o seu estilo de vida. E o emagrecimento, você vai ver que não vai ser assim, eu vou fazer igualzinho, porque eu era efeito sanfona, né? E até hoje. Emagreço, engordo. Por quê? Realmente, o estresse causa. Muitas das vezes, o seu estresse vai te auxiliar no emagrecimento. O meu, eu não preciso nem comer. Porque uma situação, um conflito, alguma coisa, eu já engordo. Mas eu não como. Sim, mas querendo ou não, a sua mente influencia no seu organismo. Então, querendo ou não, a gente engorda da forma, né, mental. Por exemplo, muitas das vezes a pessoa não consegue se expressar. Ela vai o quê? Ruminar. Quanto mais eu rumino, mais, querendo ou não, eu vou dilatando. Então, a gente tem que fazer essa reeducação, né? Então, o emagrecimento, se você quiser fazer uma forma de emagrecimento para você colocar na sua vida toda, e vai te auxiliar em outras doenças também, porque a questão das pessoas ansiosas, deprimidas, né, que isso tudo ajudam também a obter o peso. E uma coisa que a gente também tem que bater muito, a autoestima, gente. Quando há obesidade, a autoestima abaixa. Então, a gente tem que sempre estar incentivando vocês. E isso é plano. Isso aí a gente fala, tem que ter planos e metas nas nossas vidas. Agora, só
A gente sempre fala em débito e crédito o tempo todo, né? Débito e crédito. Você tem um orçamento, você ganha tanto, vai gastar mais, não vai ter jeito. Não tem como, né? Na alimentação isso funciona dessa forma também. Olha, eu comi tanto, mas eu vou pagar tantos abdominais, vou correr, vou fazer isso. Enfim, para adquirir o crédito, para poder pegar e comer mais e mais, como se a vida fosse só assim, débito e crédito. As pessoas, elas têm essa ilusão, né? E aí a gente entra no fator ingestão calórica versus gasto calórico, né? E às vezes a pessoa, eu vou comer muito, que aí eu posso... eu vou praticar bastante atividade, porque eu posso comer muito. Não, você não pode. Posso mandar um abraço? Um abraço para você, Juicinha. As pessoas vão entender. Então, ingesta calórica, né? A gente faz aí determinados cálculos, né, nós da nutrição, que determina, então, quanto de energia nós gastamos. Nós temos um gasto calórico basal, que é o básico, o próprio nome já diz. É o básico para poder viver. Para as minhas células fazer lá todo o metabolismo, respiração, meu coração bater, meu sangue correr, enfim, né? Suponhamos que o meu metabolismo seja em torno aí de 1.200 calorias. Meu metabolismo basal, né? Necessariamente eu preciso consumir 1.200 calorias para quê? Isso é para fazer manutenção do meu corpo bonitinho, respirando tranquilo. Fora isso, eu tenho atividade, né? Eu trabalho, eu estudo, eu caminho, eu faço uma atividade, né? Enfim, então a gente soma-se aí, devido a alguns cálculos que a gente faz, a questão fator atividade física. Se você ainda faz uma atividade física mesmo, uma academia, uma corrida, alguma coisa, a gente também vai estar associando. Suponhamos então que tudo isso aí eu tenho, né, um gasto energético total do meu dia, então eu junto o meu basal com a minha atividade, com tudo que eu faço, de 2.100 calorias. Muito bem. E isso é para me manter bem. Então, o basal e para que faça a manutenção da minha questão das atividades normais que eu faço do meu dia a dia. Eu quero emagrecer. Eu cheguei ali, decidi que eu quero perder um pouco de peso, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso, então, reduzir a quantidade calórica dentro dessa questão da atividade física, né? Então a gente vai lá e reduz 500 calorias, 200 calorias, até 1.000 calorias a gente reduz. Eu quero ganhar peso, a gente vai lá e aumenta em cima desse, né, desse total. Muito bem. Se eu faço uma ingesta calórica, meu total é de 2.100. Mas se eu faço uma ingesta calórica de 2.800, e não é muito difícil você fazer isso, né? Não é difícil. O meu gasto todo é 2.100, mas eu estou ingerindo 2.800. Eu tenho um acréscimo de 700 calorias. Gente, isso vai para algum lugar. E ela geralmente vai para lugar que a gente não quer. Ela vai para, né? Vai se transformar em gordura. Fazendo aquela analogia com o débito de crédito, ó, gastei R$700 a mais. Ou o cartão de crédito vai ter que pagar, o cheque especial, ou alguma coisa assim. Alguém vai ter que pagar. Quem paga é o nosso corpo, porque aí ele acumula. E acumula na pior forma que a gente imagina, porque é gordura e gordura geralmente abdominal. Então, determinados fatores, por exemplo, quem tem um fator estresse associado, né, vai ter um aumento do cortisol, e aí essa gordura que eu tô ganhando pelo meu excesso do consumo alimentar e meu gasto é menos, né, não tô gastando aquilo tudo, vai acumular na região abdominal. O engraçado que você falou, veio, né, assim, a questão assim, nossa, um gatilho emocional, por exemplo, tédio, tô tediada, vou comer, né, a minha animação é comer, então eu vou comer. Vou comer. Aí eu como, aí eu não presto atenção nessa situação. Aí eu tô me beneficiando ou tô me prejudicando? Tô me prejudicando. Tá se prejudicando, entendeu? Então as pessoas precisam se atentar para isso. A gente está consumindo demais e gastando de menos. É por isso que a gente está tendo a questão do sobrepeso. E às vezes eu tenho paciente que chega e, desculpa, mas tem a cara de pau de falar para mim que não come, né? Mas que também não faz atividade física, não sabe por que engorda. Primeiro, você come, né? Você come. Se você não faz uma atividade física, se você é uma pessoa sedentária, e aí esses pacientes geralmente são aqueles que não fazem nada mesmo. Aquele paciente sedentário, aquele paciente que só assiste televisão. Você falou que tá de problema, tem gente que chega e fala, não, mas eu faço muita atividade mental, isso também é um exercício.
A gente tem a questão da atividade mental, mas ela acabei de falar. Gasta energia, mas é muito pouco. Eu penso muito, mas isso é muito pouco. Eu preciso colocar o meu esqueleto para movimentar, para poder ter perca real, né? Então não adianta você só falar assim, mas eu não como nada. Se você também não faz nada, vira nada com nada. Entendeu? Nada com nada. Vira nada com nada. Você continua mantendo ali a questão do sobrepeso, né? E aí, muito pior, porque você vai ali alterando a questão metabólica sua. E colocando a raiz aqui no aspecto psicológico da coisa. A gente sempre fala de equipe multidisciplinar, de trabalhar junto, né? Nutricionista, psicólogo, mas no seu dia a dia. Chega gente que fala, às vezes nem consultou com a Suelma, nunca foi nutricionista, mas chega com puxa vida, eu engordo. Essa mesma alimentação, eu não como nada, não é possível, por que eu estou engordando? Tem muito desse dilema no dia a dia, também no consultório, Rádio? Atualmente, né, nós estamos recebendo o quê? Que existe uma situação que eu até achei interessante. Ultimamente existe a fome emocional, né? Então a gente tem que diferenciar o que é fome, o que é vontade, o que é fome emocional. A fome é o quê? É um estado fisiológico, né? O processo dela é lento, é o processo de você o quê? O seu organismo já vai indicar para você, eu estou com fome, e ela vai aumentando gradativamente, lentamente. Vontade, realmente, a gente tem uma vontade e sacia quando a gente come adequadamente aquele produto, né? Por exemplo, eu estou com uma fome, produto que eu falo assim, é uma maçã, alguma coisa, né? Uma fruta, sempre a maçã. A maçãzinha ela é boa, né? Emagrece, ela é antioxidante, ela faz muita coisa, gente. Então, assim, alguma coisa que te né? Eu tô com vontade de comer uma feijoada. Mas você tá na forma de emagrecimento. Não, o programa de emagrecimento deu vontade, devido à vontade. Então, você pode comer uma vez que não vai fazer, depois eu vou até perguntar para o senhor mesmo. Não faz. Pois é, não faz. Todo sábado. Não, mas uma vez, por exemplo, ao mês, alguma coisa assim. Então, o que acontece? Isso aí, a gente tem essa vontade e essa fome. Agora, a fome emocional. Você absorve o alimento de forma que você vai saciar aquela dor que você está tendo naquele momento. Então, isso é uma fome emocional. Eu não tenho ninguém para expressar, não tenho ninguém... Porque o mundo hoje, tudo você está correndo, tá? Mas você não chega numa pessoa e não comenta o que você realmente está sentindo. Então, você vai colocando suas emoções. A questão da fome emocional é essa. Você não sabe lidar com a sua emoção no dia a dia. A partir do momento que você tem controle disso, você vai ter um programa, um emagrecimento também com maior facilidade. Tem gente aí, por exemplo, eu falo na minha família, ele fez uma reeducação alimentar, meu irmão, fez uma reeducação alimentar impressionante. O povo pergunta, você fez bariátrica? Ele fala, não, eu fiz reeducação alimentar. Meu esposo, eu fiz reeducação alimentar. Teve vezes que o meu esposo, ele estava com 20 quilos, ele perdeu. Mas ele fez o quê? A reeducação alimentar, trabalhando no emocional, trabalhando os gatilhos mentais, o que é bom para ele, né? Então, assim, meu irmão e meu esposo são viciados em corrida. Sério? Viciados em corrida. Então, como se diz, já está no estilo de vida, né? A gente fala viciado, mas aquilo ali ele adaptou para ele, porque é uma coisa que está trazendo prazer. Então, o gatilho mental é esse. Você vai colocar uma coisa que te traz vontade de estar fazendo na realidade. E o povo fala, deixa o povo, você que sabe da sua vida, você sabe o que é adequado para você. Então, você tem que fazer da forma que você se sinta melhor. E o emagrecimento é uma qualidade de vida, gente. A gente traz porque quanto mais a gente vai ver a longevidade, né? Como se diz, a longevidade. Como que eu posso, né, ter a longevidade? Através desses processos. Envelhecer bem, né? Porque não já está sem envelhecer, vou ver 100 anos, mas na cama, sem condições. Né? E atrofiando cada vez mais. Qualidade de vida. Ontem eu atendi uma paciente e ela reportou isso. Eu como por prazer, porque ao comer a minha dor diminui. Então eu tenho prazer em comer, porque o que eu sinto, a minha angústia, né, a minha depressão, a minha tristeza, ela vai embora. Então é muito comum a gente ouvir isso dentro do consultório. Isso como se diz, é o principal gatilho. É o principal gatilho. Entendeu? Eu tô... o alimento é meu prazer. Não, o alimento não precisa ser prazer.
Ah, ele me anima. Tá, mas tem outras coisas que podem te animar. Então, por isso que a gente faz a questão do planejamento, né? Então, igualzinho a gente fala, ai, qual terapia? Porque o povo ultimamente está perguntando quais são as terapias, né? Qual a terapia mais utilizada? A terapia cognitiva comportamental, porque ela vai trabalhar as suas emoções e o comportamento que você vai ter de agora em diante. Então, são formas que a gente faz. E uma coisa que eu falo, interessante, porque a gente também trabalha reforços positivos, né? Sempre está incentivando, vendo você mesmo se incentivar. A autoestima vem de você, o autocuidado. Então, o emagrecimento também é questão de se autocuidar. Mandaram até. Você falou de família, que eu lembrei do doutor Eugênio Lourenço Dias, né? Também. Eu só vejo ele comendo tira gosto, tomando cerveja o tempo todo. Ô, doutor Eugênio, não dá, né? Isso também não dá, né? Tá rindo. Pois né? Então, é uma questão assim, tem que fazer uma reeducação alimentar, né? Então, são coisas assim que a gente vê, porque realmente na família tem, né, a predisposição, e isso vem da genética, né? A gente fala, não vem da genética. Então, a gente tem que também ter o cuidado. Porque, como se diz, e uma coisa que eu falo, tem pessoas também que se acomodam. Uhum. Até uma pergunta para vocês duas aqui, porque claro, a gente viveu esse momento de pandemia intenso e junto com ele veio vários estresse que as pessoas podem ter, que é perder alguém. Aí, acho que teve gente no primeiro momento, por conta daquilo ali, estresse emocional, gente que emagrece, não quero comer, minha vida não faz sentido. Tem gente que foi para o outro lado também e para suprir a perda daquilo até que a Rádio falou, começou a se alimentar muito, isso aí foi visível, esse distúrbio, seja para ganhar muito peso ou perder muito peso, vocês fiquem à vontade na resposta. Foi visível, né? Eu fui uma das profissionais que atendia a pandemia inteira, né? Eu não parei de atender, nem naqueles 30 dias em que ficamos realmente em lockdown, eu ainda estava atendendo. E foi, assim, notório. As pessoas realmente ganharam peso ou perderam peso. E o fato de ficar em casa pelo fator também, de estar em casa, pelo fator de terem mudado a rotina. Né? Então, tinha gente que vivia o dia todo fora de casa, só via a família à noite. E aí, de repente, passa a viver e conviver com a família de verdade. Fala assim, tem filho, tem esposa. Aquilo é um choque. Aquilo, sério, aquilo foi um choque. Eu tive uma pessoa que nossa, eu fiquei chocada. Não sabia da família que eu tinha. Não foi algo bom. Entendeu? Eu falei só para o Gabriel. Então... não foi algo bom, sabe? A pessoa ganhou peso, mesmo tentando ali no controle alimentar, mas o fator ansiedade e estresse muito grande. A gente sabe que a questão do luto, da perda, e aí durante a pandemia a gente teve o luto pela perda física mesmo, né, de alguns familiares, enfim. E a gente teve também a questão do luto, de às vezes aquela mulher ou homem... Peraí, mas eu vivo um casamento, não é um casamento, então acabou tendo a questão do divórcio, a gente teve um número muito grande de divórcio. Questão econômica também. Questão econômica que caiu muito. Então, todos esses fatores, né, influenciaram, que são fatores ambientais, influenciaram muito na questão do ganho de peso, e aí a gente observou muito mais a questão do ganho de peso do que a redução de peso. Isso aí é um fato. A gente tem menos pessoas que respondem com emagrecimento frente ao estresse, né, do que o contrário. Geralmente as pessoas realmente respondem aí com o excesso mesmo de ingesta alimentar. Uma outra coisa interessante que a gente observou na pandemia foi a questão do aumento da ingesta de álcool, de bebida alcoólica. Então muitas pessoas se tornaram alcoólatras, né, mesmo. Alcoólatras, tá? Com a questão de dependência mesmo do álcool, né? E sem ter a noção disso. Então, foi assim, foi muita coisa, foi um bombardeio de emoções que levou aí a questão do aumento de peso, com o agravamento do estado de saúde, enfim. Bom, Raid, você falou dos gatilhos, né? Todo mundo fala dos gatilhos. E tem o gatilho... emocional e mental. Eu queria que você fizesse uma comparação de um com o outro, como que é um, como que é o outro, exemplo para a gente entender melhor. O gatilho emocional são situações ou vivências, né, de coisas assim ruins que já vem dentro de nós. Por exemplo, quando a gente está fazendo um trabalho, né, na questão de emagrecimento, realmente vai vir memórias arquivadas de coisas assim ruins, né? A questão, por exemplo, eu vou emagrecer. Para quê? Tô desse jeito mesmo, aí vem a acomodação, né?
Aí, não, mas eu estou me sentindo muito mal. Aí vem alguma palavra, alguma situação, algum conflito que você teve. Então, isso já vai o quê? Já vai também mexendo no seu humor. Né? O emagrecimento também é o que a gente também tem que ver, o estado de humor. Porque ele oscila demais. Né? Então, essa questão da oscilação é que vai vir os gatilhos emocionais juntamente com os gatilhos mentais. Então, a questão do gatilho emocional, realmente, o gatilho emocional, igual você fala, negatividade purinha. Porque só vai vir sentimentos ruins, nunca vem sentimentos positivos, sempre pensamentos negativos. E o gatilho mental? O gatilho mental é aquela situação real, por exemplo, você viu, você está passando, só que você não tem consciência. São coisas pequenininhas que a gente não tem consciência. Então, são situações reais que você fez e que deram certo para você em determinado momento. Por exemplo, uma semana, eu fiquei sem comer chocolate. Para mim, que eu sou chocolate, para mim, menina, eu soltei foguetes dentro de mim. Por quê? Foi um sucesso. É a questão de saber reconhecer o reconhecimento seu sucesso. Da sua consciência, entendeu? A partir do momento que eu vi que eu consigo, aí eu consigo. Então, eu posso ter o controle. Aí, ó, já vem a situação do controle. Eu posso ter controle disso. E quando eu ficar entediada, ou quando não tiver nada para fazer, porque o tédio é quando não tem nada para fazer, não tem nada para fazer. Aí o que eu faço? Realmente, isso já vem de nós, já vai para o alimento. Não, tem outras coisas para a gente fazer. Está entediado? Pega um livro. Está entediado? Vai pegar. Eu gosto muito de até, né, muitas das vezes tem pessoas que pegam meu pé. Gosto muito de colorir. Nossa, quando eu estou entediada, fico colorindo. Né? Mas isso aí, aquela questão emocional remete à infância, aquela sensação de bem-estar, de não ter tanta preocupação. Sim, aí vai vindo o quê? Pra que eu tô com tanta preocupação e estresse que eu Colorir tenho que ter tirado bom, né? um minutinho aqui para fazer isso. E você tirar esse minuto para você fazer, vai vir coisas positivas. Você fala assim, peraí. Aí vem os insights da vida que a gente fala. Peraí, eu posso fazer isso, isso, isso e isso. Posso reservar um tempo para isso aqui e é prazeroso de fazer. Sim, é prazeroso fazer. A atividade lúdica, de repente, peraí, eu sou adulto, eu estou em tal faixa etária, eu estou aqui desenhando, colorindo, gente, isso não faz sentido. Mas igualzinho a gente fala as artes terapias, quantas pessoas aí, quando se ficam estressadas, o que elas pegam? Elas pegam as telas e vão pintar, vão bordar. Então, isso são formas que a gente tem que estar colocando, não pode, esse valor que a gente fala não pode ser apagado. Por exemplo, a Tarsila manuais. Paragrama, essas coisas eu adoro. Por exemplo, Guilherme, uma coisa interessante que eu acho, assim, o meu falecido avô gostava de mexer com, assim, olhava o carro, isso te desestressava, saía daquele estresse. Então, aí já vem o quê? Aí eu já venho um gatilho mental. Tá vendo que você fez o gatilho mental? Peraí, eu tô tão estressado, o que eu posso fazer? Gatilho mental. E é coisa simples. Às vezes é um bordado, um crochê, uma brincadeira. Coisas muito simples. Sim, né? E aí fala assim, eu não vou brincar, né? Principalmente, não vou brincar comigo. Não, você tem que brincar, você tem que, como se diz, negócio eu falo, a gente tem que pagar mico qualquer hora. Você tá entendendo? Porque quando você faz isso, você sente um alívio. É essa situação, as pessoas estão tão tensas, que tá tão. Você chega na pessoa só de triscar, ela já sente dor. Vou te dar um tiro. Por quê? Por quê? Por causa dessa situação. Porque o mundo vai gerar somente estresse para você. Às vezes saber rir de si mesmo, né? Sim. Aí a questão você é frágil. Si mesmo. Sim, isso aí não é feio. Né? A situação, eu sou fortíssima. Não, gente, pelo amor de Deus, vamos quebrar. Por quê? Nós temos também fragilidades e isso a gente tem que aceitar. E procurar ajuda nessas fragilidades. Né, através da procura da ajuda, seja principalmente na questão da fragilidade, realmente vai ser o psicólogo, vai ser necessário, porque ele vai te ajudar a resolver, a controlar essa fragilidade sua. Outra questão que a gente coloca aqui é a importância do sono. O sono é fundamental, a gente tem que repor energias, às vezes tem energia excesso, mas tudo bem, a gente tem que dormir bem. Relação entre sono e obesidade, é uma relação direta mesmo? É uma relação muito direta. Se eu dormir pouco, eu vou emagrecer. Se você dormir pouco, você vai engordar. É engordar. É o contrário.
Por que isso acontece, gente? A melatonina, né, que é o nosso hormônio do sono, ela também é uma das responsáveis por regular aí a questão do nosso metabolismo, tá bom? E quando eu não durmo bem, o que eu faço? Eu aumento o meu cortisol. Se eu tenho o meu cortisol aumentado, automaticamente a minha serotonina está reduzida, né? E o cortisol, ele é o hormônio que a gente precisa dele. Por quê? Ele é o hormônio que fez a gente sobreviver até hoje. O cortisol também é um hormôniozinho estressor. Ele é um hormônio estressor, né? Então a gente precisa... Ele é safadinho. A gente precisa dele, porque é ele que nos dá a sensação de fuga, de perigo, em algumas situações assim. Mas ele em excesso e ele é facilmente elevado, né? O estresse faz o cortisol subir, a alimentação rica em açúcar e gordura faz o cortisol subir. A ansiedade também está ligada com o cortisol. Entendeu? Já peguei a dica aqui, pode continuar. Isso. Então, esse cortisol, né, ele promove, ele faz com que haja aí o aumento, né, de tecido adiposo. Então, tá vendo a relação? Se eu durmo bem, automaticamente eu tenho aí, né, essa questão do meu sobrepeso mais diminuído. Eu não posso também afirmar com certeza, porque eu tenho pacientes que dormem bem e são obesos, né? Como eu falo, a obesidade ela é multifatorial, são diversas coisas, hereditárias, genéticas, ambientais, a falta de uma noite de sono regular. A questão da falta de sono regular, ela altera tanto o nosso metabolismo. Eu já tive uma paciente que ela trabalhava à noite numa empresa e o colesterol dela era altíssimo. Alto. Era uma pessoa, ela era magra. Era padrão magro. Magro, mas um colesterol muito alto e com uma alimentação equilibrada, né? E tomando remédio, o colesterol nada baixava. Quando ela saiu do trabalho, isso várias vezes, assim, quando você não mudar o horário, sair do trabalho, enfim, ela mudou o horário, o colesterol dela baixou drasticamente. Eu tenho pacientes sobrepeso, entendeu? Que dormem bem à noite, ok, mas 80% dos meus pacientes com obesidade, eles me relatam que não dormem bem. Primeira coisa que eles me relatam, ou se dormem, entendeu? Não é um sono tranquilo, prazeroso, um sono que realmente descansa. Porque durante o sono, mas o sono REM que a gente fala, onde realmente a gente desliga, né, o sono profundo. Morreu. Que a gente tem ali, né, a metabolização de novas enzimas, produção aí de novas células, renovação do nosso corpo. A gente renova as nossas células, as nossas energias, a partir de um sono reparador. Se eu não tenho isso, gente, automaticamente todo o meu metabolismo vai ser confrontado, vai ser desequilibrado. E a partir daí adentra a psicologia, né? Nós temos a técnica da higienização do sono, né? A qual a gente utiliza também para as pessoas que têm insônia, né? Então, a higienização do sono é uma técnica a ser utilizada e aí o povo fala assim, mas é tudo imediato. Não, gente. A psicologia e esses processos para ter uma qualidade de vida não é rápido, não. É igualzinho, né? A gente está batendo na tecla desde o ano passado, no final do ano passado. É um processo. Então, tudo que a gente quer na vida, que as metas, a gente faz as metas. Para chegar nessas metas, a gente tem que ter planejamentos. E aí são esses planejamentos que vão auxiliar você. Então, mas é aquele comportamento. Você vai ver que quando você retira aquele comportamento antigo, com as atitudes novas que você vai tomando, aquele comportamento vai extinguir e você vai colocar um comportamento adequado, desejável para o seu estilo de vida atual. Então, é isso que a gente fala. Então, existem técnicas para estar ajudando nessas situações. Por isso que a gente fala, bate a tecla também na questão do multiprofissional. Porque um vai aliando o outro e você vai se sentir, você vai ter uma vida plena, como a gente fala, né? O Raj, até dentro dessa seara aí, a gente está falando de gatilhos. A pessoa tem a percepção que vem aquilo ali, está vindo aquela vontade, né? A vontade do alimento, disso, daquilo, ela vem. É possível controlar? De que forma controlar isso aí? Sim, é possível, né? Aí, por exemplo, cada indivíduo vai depender, porque eu vou gostar, o meu gatilho, por exemplo, aí está vindo o TED. O que eu gosto para fazer quando eu percebo que vem o TED? Vontade de comer.
A minha situação é vontade de comer. O que já vai... Primeiro, né? Vem aquele, como dizem, o diabinho. Comida. Aí o que fala? Aí fala assim, aquilo ali, né? não vou para comida. O que eu gosto de fazer... Mas como anjinho, capetinho, fica agindo, né? Esse aí é como se diz, isso aí são as crises mesmo, realmente, que nós temos, né? Então, por isso que a gente fala do domínio. Por isso que realmente a gente tem que ter o autocontrole. Você conseguindo esse autocontrole em você, você tem a vida plena. Então, como que você consegue isso? Aí eu falo assim, é uma vez. Não, e igualzinho eu falo. Tentou uma vez, foi mais ou menos. Opa, coisa boa. Tentou a segunda, já teve um pequeno, mas teve. Opa, tô conseguindo. Porque a pessoa faz assim, ó. Tentei, não adiantou, não. As pessoas querem tudo de uma vez. E desiste rapidinho também, né? Não é essa situação. É o que mais acontece. Pois é, por isso que eu falo, a gente também tem que ter o controle disso. Não, eu vou colocar, aí eu vou perceber, percepção é ótima, porque eu vou perceber o que eu fiz. Nossa, 5 minutos eu consegui ficar sem chocolate. 5 minutos? Que 10, maravilha, entendeu? Opa, já vou no quadrinho, igualzinho criança, né? Já vou lá no quadrinho, opa, 5 minutos eu consegui. Aí quando você vai ver, né? No outro dia, meia hora, olha, aumentou, tá vendo? Você se incentiva, então você está trabalhando gatilho emocional com gatilho mental. São essas formas que a gente tem para adaptar na nossa vida. E você se parabenizar, né, por essas conquistas, que são, às vezes a gente pensa que são conquistas poucas e bobas, e não são. Não são. São conquistas muito grandes. Mas e a pessoa tem gente que acha que parabenizar o quê? É poder usufruir daquilo ali. É a recompensa do mal. Mas você não vai voltar para a origem do pecado. Não, mas essa recompensa é um gatilho emocional. Por exemplo... Eu mereço. Em grande parte ganha muito peso pelo fator de eu mereço, porque fez qualquer coisa na vida. Pois é, por isso que tem que tomar, por isso que o controle, porque o gatilho mental pode virar um gatilho emocional, não pode. Porque, e até na questão dessa situação, o gatilho emocional mais comum que os pais utilizam com seus filhos, recompensa. Se você comer tudo, eu te dou isso. Se você comer tudo, eu te dou um doce. Adiantou? Não, porque está prejudicando. Ele comeu saudável, aí você vai lá e dá o doce, que é prejudicial, dependendo do doce. Dependendo do doce. Né? Pois é, então por isso que a gente fala. Seria, então? Por isso que a gente. Qual o doce que você indica? Uma fruta. Aí, ó, tá vendo? Mas o povo vai no doce de leite, no pudim. Uma banana com uma colher de mel, um pouco de aveia, olha aí, é saudável. É um docinho saudável. E agora a gente falou, também isso vai vendo. E não é pecado também comer um pudim, não é pecado comer uma torta de chocolate. Não é. O problema é que eu como uma torta de chocolate no café da manhã, depois no meio da manhã, né, tomo um sorvete, aí na hora do almoço eu bato aquele pratão enorme, aí na hora do lanche da tarde eu pego e como salgado, aí eu não janto, eu como mais salgado, ou eu como bolo, e isso é dia após dia. É um processo continuado, né? Dia após dia, entendeu? Então, uma ingesta muito grande, né, de doces, de açúcares, de gorduras, sabe? E aí a prática de atividade física é nada, é zero. Né? E quando a pessoa come uma fruta é um milagre. Então a gente, às vezes, tem paciente que entra dentro do consultório e a dieta dele é baseada somente em carboidrato. E aí ainda me preocupa mais ainda, porque é muito carboidrato e carne quase nada. Então, assim, a gente não come, para não falar fruta e verdura, já não come, né? Então, tudo isso vai para algum lugar. E aí a gente vai observando isso em crianças, adolescentes. A gente vê hoje o número de crianças com obesidade é muito grande. Já tem efeito sanfona em criança também? Tem. Tem diabetes em criança, diabetes tipo 2, porque o diabetes tipo 1 na criança, né, ela é uma situação que realmente pode acontecer na infância, né, até porque o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune e ela se manifesta na 90% aí na infância, né, na primeira infância mesmo. Agora, a gente tem crianças com diabetes tipo 2, gente. Diabetes tipo 2 é o diabetes ocasionado por excesso de peso, não é o diabetes do velho, não, que as pessoas têm essa... Né? Eu ia perguntar exatamente isso, aquela que viria naturalmente, é excesso mesmo. É excesso de peso, entendeu? É muito raro a gente ver um diabético mais velho que ele desenvolveu diabetes não pelo fator idade.
né? Fator idade não, pelo fator obesidade. A maioria, 90%, é porque tá acima do peso, com excesso de gordura abdominal. Quando eu bato muito nessa tecla. Muito gordura esse peso aí. É muito mesmo, entendeu? E assim, às vezes você olha para a pessoa não tá com excesso, né? Mas para ela, dentro do metabolismo dela, aquele percentual de gordura que ela apresenta ali já vai fazer resistência insulínica. O IMC segue valendo. Segue valendo ainda, né? Lógico que a gente utiliza muitas outras ferramentas como avaliação, mas o IMC ele ainda continua valendo sim, entendeu? A gente faz aquela conta de 10 a menos da estatura. Por exemplo, eu tenho 1,93, se eu tiver com 83, está bem. Essa conta é muito rasa ou ela vale? Essa conta ela é válida. Ela é. Entendeu? Não é uma conta fidedigna. Eu achei que você ia falar que não vale a conta. Para o parâmetro mas para um parâmetro geral, ela pode ser, ela vale. É aceitável. Ela é aceitável, sim. A gente estava falando de crianças aqui, porque adulto já é difícil. Ele tem a compreensão, mas por determinados motivos ele não quer. Né? Eu não vou seguir aquilo. E para criança, então, vamos o pai, a mãe vai falar, você não pode, acostumou o tempo com doce, com aquela coisa toda, a dieta. Então, de repente, olha, a sua alma pega e fala, tem que parar. Aí entra a raiz. Vamos lidar com esse pai, com essa mãe. Porque falar não para a filha, a gente sabe que é difícil. A questão é que, como se diz, né? Os pais vão ter que fazer o quê? É a vivência. O que eu vivencio, meu filho vai o quê? Assimilar. Então, eu sou modelo. Então, a partir do momento, então, o que eu tenho que fazer? Bom, então eu vou ter que também mudar os meus hábitos alimentares. Então, quais são os hábitos alimentares que eu gosto? Qual é o hábito alimentar que meu esposo gosta? E fazer a combinação. E aí apresentar para a criança. Com essa interação, é igualzinho a gente fala, né? O ambiente também faz o indivíduo. Então, assim, é igualzinho eu falo. Então, a flexibilidade. E é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, a flexibilidade psicológica. Porque, eu não consigo. Gente, todo mundo consegue. A gente tem que começar a tirar esses mitos. Não consigo, né? Não tenho capacidade. Todos nós temos capacidades, mas cada um tem sua limitação, né? Por exemplo, eu tenho uma limitação e já sei disso. Por exemplo, Raio, você borda para mim? Bordo, mas você tem que esperar 1 ano, porque porque eu não posso deixar também as coisas para fazer, porque o meu bordado para mim é o quê? Bordado para mim é um alívio, uma terapia. E o chocolate? Chocolate para mim eu achava que era alívio. Só que através de situações que eu vi da minha, como se diz, do problema físicos que vai acarretando, prejudicando, ele se tornou para mim o quê? Um problema já prejudicial para a minha vida. Então eu vou fazer o quê? Retirar. Difícil? Com certeza. Mas nada é impossível. Sem dúvida. E tem gente que está assistindo, aí vai entender o recado que eu estou dando. Tem gente que substitui, por exemplo, se eu botar substitui a comida pela bebida. Eu vou beber aqui para não comer. Eu bebendo, eu não como. É tranquilo. Como lidar com isso? A bebida alcoólica, ela é calórica. Não, e quando eu falo, não é destilado, não, tá? É cerveja. Pois é. Seja destilado, seja, né, enfim. Cerveja tem muito calor, alimenta. A cerveja, gente, ela tem carboidrato nela, né? Além do fator álcool. O álcool também é um fator calórico, né? E aí as pessoas têm essa vã ilusão de que eu só bebo, não tô comendo nada e eu não vou ganhar peso. Você ganha também, até porque você incha também. Tô economizando dinheiro, não adianta, entendeu? Agora, a cerveja, ela tem um detalhe ainda, às vezes, pior do que o destilado. Então presta bem atenção, vai, fala. Por quê? Porque você senta num barzinho ou numa situação de família, numa festinha. Não, é em casa. É em casa. Você vai comendo sim. Você não vê, você vai comendo. Você não come, você não bate ao almoço, à janta, mas você come a carne, você come um pedaço de tomate, que é raro, mas você come. Você pede para fazer um torresmo, você come sim, você não observa, mas você come. Diferente do destilado, porque realmente quem toma destilado, toma somente o destilado.
É diferente. A cerveja, a cerveja, ela vem, as pessoas muitas vezes elas não observam isso, entendeu? Né? Não come é o almoço, o pratão de comida. Mas vai comendo ali os aperitivos. Esses aperitivos também são calóricos. Então, tem a questão da cerveja que é calórica, né? E aí a gente observa aí uma cultura que se gerou durante a pandemia entre as mulheres, das bebedoras, né? As bebedoras de plantão. Sim. É comum o homem beber, sempre foi, e agora a mulher está bebendo muito. Eu acredito que por conta da pandemia, os fatores emocionais, de estresse, ansiedade, todas as coisas, a mulher começou a buscar essa fuga. Gatilho. Estou vendo muito também em relação a cigarro, fumo. Sim. Isso. Fumo, eu vou emagrecer. Entendeu? E aí, para o homem, ele faz acúmulo, né, na barriga. Aquela barriguinha, cerveja. E com aquela diferença que a gente se tornou, o homem orgulhoso da barriga. Oh, tá pronto, tá gordão, tá aqui prosperidade, tá rico. Tá rico. Tá lindo, né? A mulher tá sendo lindo, né? Isso. A mulher também. Então, se a gente observar mulheres que bebem muito, entendeu? A região abdominal, às vezes, ela não ganha aquela conotação de redondinha, igual no homem, entendeu? Porque o perfil de gordura no homem é um pouco diferente da mulher. Sim. Mas a mulher, a gente tem que lembrar que os nossos hormônios femininos, eles não nos beneficiam de jeito nenhum, né? A gente vai ter aí um aumento do estradiol, uma redução da testosterona com relação ao uso da bebida em excesso, tá bom? E falta da prática de atividade física. Isso vai fazer com que a gente vá ganhando gordura, e a gente ganha gordura e vai dando o formato de barril no abdômen. Não tem aquele formato de barriga de grávida como tem. Não, entendeu? Então não é pra cá, a coisa vai ficando barril. Se a gente... Não vai ter aquela... Não tem. Então, o que a gente observa em mulheres que bebem muito? E na prática eu vejo isso, sabe? É o formatozinho do barrilzinho. Então a mulher, ela ganha uma conotação redondinha ali, sabe? Perca de massa muscular, porque a maioria dessas mulheres não pratica atividade física, então perde-se massa muscular. O álcool, entendeu? Ele é anabólico. Ele é anabólico, entendeu? Potencializa a criação de... Então, o que acontece? Ela cria-se aquele abdômen ali redondinho para os lados, e aí você pensa assim, mas eu tô engordando o bumbum e o... Não, aí ela perde a bunda, né? Vamos falar agora de estética um pouco, que é para ver se a gente chama atenção. Pode falar assim. O bumbum fica feio, fica aquela barriga. Fica uma coisa meio esquizoide. Fica esquizoide. O que é esquizoide? Ovoide, né? Porque é uma gordura... A gente já passou por, né? É uma gordura ovoide, entendeu? Ali é uma gordura ovoide, sabe? E gerando ali inúmeros prejuízos para a mulher. Inúmeros, entendeu? Então, a questão da gordura, a questão de perda de massa muscular, a questão de resistência insulínica, a questão de alteração hormonal, a questão de inflamação. Então, tudo isso vem associado. Eu falei só de um ponto, que é com relação ao consumo de álcool, né, que vem associado aos petiscos da vida. Ou então, até na preparação do alimento, tem que provar aqui para ver se ficou bom. Tem pessoas que comem o dia inteiro, mas não senta para comer almoço almoço e jantar. E ganha peso do mesmo jeito. Ela come o dia inteiro por ansiedade. Sim, mas é essa situação que eu ia falar para vocês. O que acontece? São sentidos, né? Então, assim, eu tenho que ver para me saciar. Isso eu até aprendi, porque você tem que prestar atenção no que você está comendo. Eu sempre e até um parênteses que eu queria abrir, seria importante, a gente está ao redor de uma mesa aqui, a mesa ali do almoço, pelo menos fazer essa tentativa, porque hoje em dia cada um pega seu prato, vai para a frente da televisão, computador, essa questão da mesa, vamos deixar o celular de lado, vamos sentar, observar isso aqui e ter esse prazer. Também é importante. É importantíssimo porque através da situação de você sentar, adequar seu corpo, a sua mente vai estar, o seu cérebro está ligado. Você tem que prestar atenção de funções. Já vem nem vir com aquele prato feito. Isso aí é cognição. Você servir ali, ver a quantidade. Isso são funções a qual vai te ajudar, vai te propiciar para uma situação correta. Então, muitas das vezes, é igual a gente fala, vou pegar uma coisa aqui. Você vê na televisão, você não está prestando atenção no que você está colocando. Quando você não presta atenção no que você está colocando, a sua saciedade é menor.
Tanto que é uma técnica que a gente utiliza. É a né, técnica que a gente utiliza. Até o processo de mastigação. De mastigar. Sim, o processo de mastigar é para isso, para você ter o quê? Para jogar no cérebro, ó, você tá mastigando, tá diluindo, você tá vendo? E tá saciando. A gente tem que 2 mastigadas e vai, né? Por exemplo, a questão do chocolate, a gente até brinca, porque eu antigamente eu comia um tablete de chocolate sem perceber. E o chocolate é muito fácil a digestão. E aí o que acontece? Vou tirar? Tira. Você colocar, eu sozinha fiz esse hábito em mim. Você pegar um tabletinho, colocar para ele no véu palatino, para ele derretendo. Para você sentir o prazer de consumir. Sim. Que a gente tem que ter o prazer em comer. Aí você, aí o véu boca palatino ali, ali, aí né? percorre tudo. Aí você coloca. Aquele pedacinho que você colocou, você já saciou. Você vai fazendo pra quê? Que eu vou comer outro chocolate. E aí, quando você não tá vendo que você tá comendo, Quando você não tá vendo o que você tá comendo, você vai ingerir igualzinho a questão na situação de barzinho. É isso. Né? A gente não percebe o que você tá comendo. Não. A gente não percebe quantas garrafas nós tomamos de cerveja. Então, isso também é uma situação, por exemplo, eu vou emagrecer, vou parar totalmente de tomar cerveja. Não. Muitas das vezes, vai para um barzinho, não quero quebrar não, tá? Briga comigo não. Mas tem coisas que a sociedade faz assim, vou fazer o quê? Ficar lá olhando pro povo beber, ficar pateta. Mas eu não faço, eu não bebo, às vezes para mim é muito fácil, eu não bebo. Eu também não bebo, não. Eu divirto assim, vendo a pessoa chegar pessoa. normal, ponto. Aí a pessoa que não bebe, aí fica olhando, aí a gente observa mais. Mas eu Não, também bebo isso, a gente se torna mais crítica, porque a gente bebe e faz assim. Mas eu não fico chato, não. Não, eu também fico quieto, mas dentro de mim, minha filha, tá um turbilhão, né? Aí eu fico assim. Pegar justo também, começa a abraçar. Aí eu fico assim, Jesus, passou dos 3, passou dos 4. Aí eu vou vendo, aí eu faço, aí eu vou trabalhar nisso também na minha mente. Tá conversando, não tá percebendo. E realmente não tá percebendo. Porque aí a gente vai perguntar, quando a gente vai fazer a anamnese, a gente pergunta assim, quantas garrafas você bebe? Não sei. Nem lembro. Mas sempre joga a conta pra dentro também, né? Não, 2, 3 latinhas. Mas assim, por quê? Porque não tem essa questão a percepção, ela é importante. a gente precisa ter essa questão de percepção sobre o nosso prato. Eu fico doente de ver pessoas que levantam de manhã e não tomam café da manhã. Que só repete? Eu fico doente. Então, a primeira... Com qual situação? Você falou tão rápido. Não tomar café da manhã. Pessoas que não tomam café da manhã. O café não quer dizer só o café. Não, café da manhã completo. Gente, você passa ali uma média de 12 horas sem se alimentar. Quando você começa, você acorda, né? Você já tem ali, por volta das 5 horas, a gente começa a ter liberação maior do cortisol e a redução da melatonina. Esse cortisol que começou a ser liberado às 5 da manhã, ele está sendo liberado e aí ele aguarda que todos os demais hormônios venham junto com ele. Se eu não tomo café da manhã, eu já cortei ali parte, ele já ficou sem entender. Tá faltando gente aqui para ir me acompanhar. Sim. Né, nesse metabolismo ao resto do dia. O que dá a entender, gente? Se eu só almoço, se eu só ofereço alimento para o meu organismo, né, que precisa de alimento para ele poder seguir ali as vias metabólicas corretas, se eu almoço meio-dia somente, a minha primeira refeição do dia, dá-se a entender que, né, esse cortisol está ali à toa, a melatonina não existe, é aquela hora que eu acordei. Você faz aumento de gordura também. Você faz. E aí a gente precisa... Não tá comendo e tá engordando. Entendeu? Você tá engordando do mesmo jeito. Então o café da manhã, ele é a principal refeição do dia. Entendeu? É ali que você tá mostrando pro seu organismo, eu acordei, vambora, é a partir daqui. Eu vou começar a regular ali o funcionamento meu metabólico a partir do momento que eu acordo, tomo o meu café da manhã. Porque diversos hormônios são liberados a partir daquilo dali. Então, muita gente não se dá conta disso. E como se diz, são ritos, hábitos. São ritos, e essa questão desses ritos. Não tem como. A gente precisa começar a prestar atenção, a se gostar mais, a se orientar mais. O que eu estou comendo? Eu coloquei a comida agora, eu vou olhar para ela. Isso. Mastigar devagar. Quanto mais eu mastigo. Né? Loguinho, o meu cérebro, opa, deu. Eu mando um receptor lá no meu estômago que vai falar, chega,
né? Vamos aumentar aqui a grelina, acabou, não vai comer mais. Então, automaticamente você ingere menos comida. Se eu olho no telefone, rapidinho meu prato acaba, não foi enviado esse receptor lá para o meu estômago, eu sinto fome, eu vou lá e coloco mais comida. E eu continuo. Vira aquele processo ali. E aí eu tenho um consumo maior de carboidrato. Gente, o carboidrato ele queima rápido. As pessoas acham que dá, mas é o carboidrato que engorda. Não, ele passa direitinho para as células. Sai muito rápido do meu estômago e vai para dentro das células, né? Você almoça ali um pratão de arroz, feijão, um pedaço de carne. Meia hora depois, as pessoas falam, eu sinto fome. Por que ela sente fome? Porque ela comeu muito mais carboidrato, que saiu muito rápido do estômago, já entrou dentro da célula, já virou energia, o que é de proveito foi para proveito, o que não é de proveito já virou gordura, vai virar gordura, e aí ela vai o quê? Comer de novo. No que ela vai comer de novo, né? Se ela estiver ansiosa, ela vai comer um doce, porque vai dar o quê? A sensação de prazer, ou outro carboidrato, que vai dar a sensação de prazer. Né? Ela come ali um doce. 4 horas da tarde, ela tá com fome de novo. Ela vai comer o quê? Um salgado, porque o salgado também vai dar a sensação de prazer nela. Então, ela passa a viver um ciclo vicioso do carboidrato, porque ele sai rápido do estômago, mas entra mais rápido ainda na corrente sanguínea, entendeu? E te deixa sempre com a sensação de que tá um vazio. E tá mesmo. É uma sensação de vazio. E aí vazio alimentar. Vazio alimentar é um vazio da alma. As pessoas, então, elas estão associando isso e tá gerando essa problemática que a gente tem. E fala de vazio da alma, depressão. Acho que hoje, eu não sei se tem mais diagnóstico, enfim. Porque onde se vê muita gente deprimida, relaciona isso com a alimentação, tem gente que deprime, quer comer muito, tem gente deprime, não quer saber de nada, não quer saber da vida. Está havendo mau número de diagnóstico de fato, ela está da mesma forma que foi, mas hoje se observa mais. O caso da depressão, eu falo, né? Cada indivíduo é único, né? Mas, assim, o que a gente vê na maioria das pessoas? O fator depressivo está aumentando a obesidade. Por quê? A comida está sendo como se fosse o companheiro. O caso emocional, o parceiro é a comida, vem cá. Meu amigo. O meu amigo é o quê? É o salgadinho. Meu amigo é o meu chocolate. Meu amigo. E esquece que existe, né, outros processos de estar se evoluindo. Porque a questão, a gente fala, né? Eu falo até, sim, depressão, ela é a doença. Mas agora a gente fala, tem recursos, gatilhos mentais que você consegue sair do estado depressivo, ser depressivo. Você tem depressão, mas você não é totalmente depressivo. Você consegue retirar um pouquinho desse ser, né? Colocar uma essência mais, como se diz, mais prazerosa, mais animadora. Mas isso vai depender de quê? É da vontade da pessoa mudar. Por exemplo, na questão, hoje eu não quero fazer nada, eu vou ficar na cama. Para que você vai ficar na cama se sua mente é tão acelerada que, igualzinho eu falo, o ser humano ele já vem com a negatividade, a gente nunca é positivo. Eu lembrei daquele desenho, ó céus, ó dia, ó azar. Isso aí é o ser humano, né? A luta nossa é sermos positivos. Brigarmos conosco mesmo. Sermos positivos. Entendeu? O que eu posso fazer? Tô aqui, meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer. Uai, ninguém me ama, não. Eu me amo. Eu me quero. Se eu me amo e eu me quero, peraí, então eu vou recorrer porque eu quero. Eu me cuido, né? Eu me cuido. Né? Seja para si mesmo. Para si mesmo. Não, primeiro é pra gente. Sim, e uma coisa interessante que agora assim, a gente brinca muito, mas é verdade, eu tenho que ter aquela situação. Eu só falar, não, você tem que tomar. Eu tomo posse. Tem que ser um pouco mais egoísta com a gente, né? Eu tomo, porque eu tomo posse da minha alegria, porque se eu sou feliz, eu vou transmitir a felicidade para as pessoas que estão ao meu redor. Sim. Né? Então, são isso que é a situação que vai demandar em nós. Então, as situações são essas. Sim, e é a situação, mas eu falo, criar hábitos, mudanças de hábitos não são fáceis. Existe planejamento, e para isso que existem recursos.
Ah, não vou procurar ajuda psicológica. Tem que procurar, porque você não consegue ter um planejamento. Para a gente encerrar, então, que o bate-papo bom ele passa muito rápido. Uma hora. Passa muito rápido. É rápido mesmo. Vocês não imaginavam que tinha passado uma hora. Eu também. Não. Pois é, mas essa importância da equipe multidisciplinar. Suelma, Raide trabalharem juntas, uma falar com a outra, tentar entender esse processo. Qual que é a importância disso? Se a gente começa com vocês. Fundamental. Se a gente, por exemplo, a paciente que eu atendi ontem, né? A paciente que eu já enviei para a Raide. Eu não vou conseguir fazer com que essa paciente reduza a ingesta alimentar se ela não organizar a vidinha emocional dela para que ela desmame essa situação de comer pelo prazer, porque aquilo melhora ela, melhora a dor que ela sente. Não tem problema nenhum que você passa ali que ela vai seguir. Entendeu? Eu posso passar a melhor dieta, não vai adiantar se ela não se reorganizar emocionalmente. E é isso que a gente tenta explicar para o paciente o tempo inteiro, que às vezes o paciente ele chega naquela loucura para emagrecer e aí ele acha que é só ele cortar a alimentação, reduzir, fazer uma dieta drástica, enfim, né, essas coisas que a gente tem aí, tomar um remédio, enfim, não. Essa pessoa, ele é um todo, ele é um ser humano, ele tem fatores emocionais por trás, às vezes ele tem fator metabólico, às vezes precisa realmente tomar um medicamento, então entra aí a parte do endócrino também para nos ajudar. Precisa fazer atividade física, então a gente recorre à questão do educador físico, da academia, enfim, não é só academia, né? Existem outras tantas atividades físicas que esse paciente pode fazer. Às vezes a simples caminhada resolve. Isso, ajuda. entendeu? Então, é com essa visão que a gente tem da importância da equipe multiprofissional que a gente vem aqui trazer o programa de emagrecimento, né, que a gente inicia agora no começo do ano. E é um programa que a gente vai estender aí ao longo do ano. A gente pretende fazer quatro grupos. A gente tem um grupo que a gente quer iniciar ele agora no dia 21, né, de janeiro. E vocês trabalham juntos? Isso. Aonde vai ter a minha participação, né, como mentora eu, a Raide e a nutricionista Marina, que não pôde estar aqui com a gente também, né? Então, vocês tragam. Isso, vai ser um programa de 5 semanas, aonde a gente começa aí esse processo, né, de emagrecimento saudável. E no grupo de emagrecimento, a gente que perdura as 5 semanas, a gente tem aí os gatilhos mentais, sim, a gente tem técnicas, né, de dietoterapia, enfim, então é todo um acompanhamento que a gente faz durante essas 5 semanas para que essa pessoa possa ali iniciar o seu processo de emagrecimento saudável e a partir dali, então não é somente a gente jogar uma coisa e esperar um milagre, não, a gente também vai estar fazendo o processo de educação emocional, educação nutricional, para que ela possa, então, chegar lá em dezembro, né, com a sua promessa cumprida. E isso a rádio vai influenciar muito nessa conversa, né? Tem que ter o poder de convencimento também. Tem que ter o poder de persuasão, né? O poder de persuasão é o gatilho mental que nós temos. A gente tem que diferenciar persuasão com manipulação e enganação. Persuasão é que você vai persistir na sua vida real, né? E enganação a gente sempre não tá, a gente tem um problema que a gente sempre se auto-sabota, né? A gente tem que largar de se auto-sabotar e ver realmente a verdade, mesmo que ela seja dolorida, mas a gente tem que ver. Não, fácil, né? Não é fácil, não é para ninguém. E uma coisa assim que a gente percebe, o luto também. São pessoas, quando você falou em luto, são pessoas muito presas, enraizadas. E tem que cortar essas raízes para ter uma flexibilidade melhor, né, na vida e em tudo, auxiliando. Porque se a gente ficar só se lutando cada vez mais, a gente tem a questão como se diz, a gente tem o autossuicídio. Né? O suicídio não é somente a questão de você, né, se matar por manipulação de medicamento ou por arma. Você, cada dia mais, se você não tomar, se você ficar quieta, se auto-sabotar, você está se matando aos pouquinhos.
Para a gente encerrar, então, eu queria que vocês fizessem esse convite aí para quem está acompanhando a gente. Então, o nosso programa, né, já está aberto aí para as inscrições, tá? Lá na Clínica Alto Astral, tá bom? Vai ter a participação, então, de 3 profissionais durante 5 semanas, tá bom? E a gente espera aí contar com muita gente no nosso grupo. É um grupo fechado para 30 pessoas somente. Joseval já está nesse grupo? Não? Joseval já está no grupo. Então venha, se você quer realmente mudar o seu estilo de vida, mudança de comportamento, de hábito, né? Se você não quer não é questão de somente emagrecer, mas é realmente uma mudança de estilo de vida. Vem então, né, para o nosso programa. É um programa emagrecimento, emagreça com alto astral e saúde, tá vendo? Então, assim, referenciando a questão aí emocional e também a questão de saúde. Lá na Clínica Alto Astral, então, vai estar sendo feita aí as inscrições e dia 21 a gente começa aí com o nosso programa de emagrecimento. Que bacana. Sempre bom falar com vocês, meninas. Assim, muito prazeroso. Porque a gente nem vê o tempo passado. Não. É bom que uma fica entrevistando a outra, fica aqui só tranquilo, só na mediação. Isso fica bom. Essa troca de ideias é muito bom. Mais uma vez, muito obrigado. Prazer estar aqui novamente, né? E contamos, né, com a presença das pessoas que estão realmente interessadas e com vontade de mudar. Vontade de mudança é necessária, né? Suel? Muito obrigada, né, novamente pelo convite, oportunidade de estar aqui. E vem com a gente, vem aqui, né, para o nosso programa Emagreça com Alto Astral e Saúde, vem lá para a Clínica Alto Astral, você vai mudar aí a chave da sua vida. Certo. Quem não conhece a Clínica Alto Astral fica ali no Manuel da Madia. Isso. Né? Antigo Hospital Ortopédico de Anápolis. Não tem erro, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado, Raide, Suelma, obrigado você, ouvinte. Esse programa, se você pegou do meio para o fim ou pegou algum ponto determinado, pode ser revisto na própria grade de programação do Canal 14 e também no nosso canal do YouTube. Programa Alto Astral 14. Se você viu, gostou, interessou, recomende, né? Passe adiante, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Um feliz 2023. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Hospital Evangélico Goiano, Unevangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Brasileiro, Lages Vibracom, Porto Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, EcoService Vigilância e Segurança Privada, Maglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito, Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodontítica e Traumatismo Dentário, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, USA Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos, Folhas Suplementos Naturais, Droga Lúcia, economia a serviço da sua saúde, Opção Ótica, Exclusiva Castor, o sonho de colchão, Centro Automotivo de Reparos Lagcar, CapLife, tratamento capilar, Dotes, tecnologia e comunicação, Saborearte, a arte de comer bem, e Graci Falcão, doceria.